Bom dia, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro aqui no YouTube. Hoje, o dia amanhece muito feliz. O único local que não está tão feliz quanto a gente é o Amazonas. Pelo quê? Porque ontem tomaram um cacete do Vila Nova aqui no Oba. E olha, Oba! Vamos dar carteirada? Finalmente, vocês podem ver. Filma, Malheiros. Isso mesmo, sócio torcedor agora. Brau! Ah, não. Sócio Tigrão! Aí 1-0, gol do Todinho aos 99, porque se não tiver emoção, não é Vila Nova. Então, parabéns ao Vila, primeiramente, que ganhou do Amazonas e segue rumo à Série A aqui. Eu acredito, você acredita, o Zé também, não importa, e o Lucas também. É isso, começamos então o programa Acredito é de... uma palavra muito forte. Eu torço pra que isso. aconteça. Vamos lá, tem que torcer. E a arrecadação federal atinge aí 203,2 bilhões de reais em setembro, batendo aí o recorde histórico, ou seja, mais um mês aonde o governo consegue arrecadar o máximo de valor possível na história, isso mesmo. E ainda continuamos em déficit primário. E é taxar os milionários que vai resolver. Vai mesmo. A história nunca disse o contrário disso, né? Então vamos lá. Bolsa Brasileira então recebe um novo ETF de renda fixa estrangeira. A gente vai falar mais sobre esse ETF e o nome já caiu na graça. Ele é o De Boa 11. É isso mesmo, De Boa 11. Esse é o nome do ETF. Brabo. É brabo, é brasileiro. Já nas notícias internacionais temos aí o Fed chamando o Bitcoin de inútil e também sugerindo o banimento da criptomoeda. É claro, né? Ele não tem controle sobre ele, o Fed quer ter controle sobre o mundo. É óbvio que ia acontecer isso. E o FMI aí, junto com o seu relatório do World Economic Outlook, né, o FMI é o Fundo Monetário Internacional, registra aí uma perspectiva de crescimento para os Estados Unidos e para o Brasil em 2025, enquanto a Europa continua estagnada. A gente vai falar um pouco mais sobre esse relatório aqui nessa manhã de quarta-feira. Ao meu lado, ele, Matheus Malheiros. Eu voltei. Bom dia, queridos espectadores e ouvintes do Soco Matinal. E José Jagger. Bom dia, garotas. Olá, rapazes. Não tem homem e mulher, não. É só garoto e rapaz agora. Exatamente, um dia tu vai entender. A média do nosso público é 45 anos. Rapazes, Rapazes, novos flor aí. da idade. Verdade. Hoje idade. idoso é só com 80 anos. Testosterona estralando lá no caso dos 80. Então, começamos aqui, como é um programa de tradição, a gente vem aqui com os índices. Malheiros, traga os índices. No Brasil, a gente tem Bovespa fechando em leve queda de 0,31% a 129.951 pontos, principalmente com a queda da Vale, que passou ali o dia no vermelho, mas no final até conseguiu ficar perto da neutralidade. E detalhe que a Bolsa se recuperou, né? Durante o dia a gente chegou a amargar uma queda de 1% e foi recuperando ao longo do final do dia. Destaque também para a Petrobras, que foi na contramão da commodity de referência. Então, enquanto teve uma pequena alta ali do petróleo, você teve a Petrobras caindo 0,39%, a Prio caindo 0,74%, a PetroRecôncavo caindo 0,16% e a Brava subindo 0,58%. Nos Estados Unidos, a gente tem os mercados operando majoritariamente em baixa, guardando o balanço da Tesla e o livro bege do Fed, que é o quê? Vai trazer um panorama geral da economia norte-americana e pode trazer mais dados aí para o mercado para conseguir chegar numa conclusão do que vai ser feito com os juros, né? Qual será o ritmo de cortes, mas é esperado que tenha uma dinâmica mais moderada. Então não seja tão agressivo na machadada que nem foi antes, né? Que você teve um corte de 50 bases ou 0,50% de uma vez só. E principalmente também impulsionado pela economia norte-americana robusta e expectativas de aumento do endividamento dos Estados Unidos após as eleições, porque nenhum dos candidatos trouxe propostas para trabalhar melhor em cima do fiscal, e sim propostas que tendem a aumentar ainda mais o endividamento público. Mercados da Ásia fecharam majoritariamente em alta, com destaque para as ações do metrô de Tóquio, que subiram 45% dentro do seu IPO, e levantou um total de 348,6 bilhões de ienes, que foi o maior IPO do Japão desde 2018, né, equivalente a aproximadamente 2,3 bilhões de dólares. Enquanto isso, na China, a gente tem o Ministério das Finanças, que vai emitir 5 bilhões de yuans, aproximadamente 700 milhões de dólares, em títulos para investidores em Macau, visando apoiar o setor financeiro.
Na Europa, a gente tem os mercados operando perto da estabilidade, aguardando agora resultados corporativos e também de olho nos rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos, que estão bem atrativos. Em relação às commodities, petróleo operando em queda, com o aumento dos estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos, e acompanhando também esforços diplomáticos que estão sendo feitos no Oriente Médio para conseguir mitigar as tensões de lá. E o minério de ferro fechando no vermelho, também continuando essa novela de perspectivas fracas em relação à economia chinesa. Nas moedas a gente tem um dólar, né, em leve alta de 0,2% a 5,69 e o euro em alta de 0,74% a 6,16 e Bitcoin beirando aí os 67 mil dólares. Maravilha. Começamos então as notícias internacionais com esse relatório do FMI. Nesse relatório apontou um crescimento aí, mundial, ou seja, da soma de todos os países de 3,2% para esse ano e também para o próximo, né? Além disso, esse mesmo relatório prevê que os Estados Unidos deverão terminar o ano com um crescimento de 2,8%, o que aponta um, entre aspas, pouso suave. O que é um pouso suave? Quando você tem uma alta de inflação e essa inflação começa a baixar sem que provoque uma recessão. Isso seria um critério de pouso suave. O que no Brasil a gente vive, se a gente usasse como analogia, em um avião que ele está subindo e descendo o tempo todo, né? Então, nos Estados Unidos, esse pouso suave seria um crescimento de 2,8%, uma expansão para o próximo ano ali de 2,2%. Basicamente isso, a gente vê que o consumo está indo muito bem ali nos Estados Unidos, com os últimos dados ali, e também, ao mesmo tempo que o consumo vem aumentando, a inflação começa a desacelerar ali nos Estados Unidos. O brasileiro gosta de emoção, obviamente, a gente precisa ter emoçãozinha, senão não é brasileiro. E ao mesmo tempo que os Estados Unidos hoje demonstra um pouso suave, mostrando uma inflação controlada à medida que a economia cresce, a China mostra um sinal de economia em forte fraqueza, podemos assim dizer. A China, que é um país que vem há muitos anos aí com um crescimento de 2 dígitos, hoje tem uma perspectiva de crescimento muito abaixo disso, chegando a esse final de ano em mais ou menos quase 5% de perspectiva, e no próximo ano 4,5%, ainda uma baixa perante o que já vinha crescendo a China. Então é como se fosse um fisiculturista iniciante, um fisiculturista que já é profissional há muitos anos. Um cara que já está ali há muito tempo competindo. Um exemplo, Ramon Dinossauro, é um cara que ganha 1 quilo por ano, enquanto o cara que está começando a academia ganha 10. Era o mesmo caso da China com outros países emergentes, com outros países mais desenvolvidos como os Estados Unidos, que crescem de maneira bem menor. Então, o plano de Pequim da China, que foi divulgado alguns dias atrás, que a gente já apresentou aqui no programa, é uma das estratégias que eles querem usar para voltar com que a China tenha um desenvolvimento grande ao longo do tempo e que isso aumente, não fique nesse estagnado perto dos 5% aí. Esse plano aí, eles estão focando em questões estruturais, com foco em inovação em tecnologia e transição também para uma economia mais SG, juntamente com expansão da sua própria infraestrutura econômico sustentável, um desenvolvimento militar, que eles estão tentando modernizar as suas frotas, forças armadas, etc., e também uma autossuficiência tecnológica, que hoje eles têm uma dependência muito grande do Ocidente em semicondutores. E aí também a gente vai entrar nesse parâmetro um pouco mais à frente, que tem algo muito curioso sobre esses semicondutores que a China está tentando produzir lá dentro do país deles de maneira mais tecnológica, hoje é a dificuldade deles. A China está enfrentando hoje também um cenário que tem desafios e tensões geopolíticas, principalmente nas regiões de Taiwan. Para quem não sabe, Taiwan, como parte do seu território, é considerado pela China uma província rebelde, porque desde o fim da Guerra Civil Chinesa, em 1949, quando o governo fugiu para Taiwan após uma derrota pelos comunistas no continente, a qual aconteceu que Taiwan se considera uma economia rebelde, um estado soberano que tem o seu próprio governo, seu próprio sistema democrático e economia, mas sem o reconhecimento formal da maioria dos países. E por que Taiwan é tão importante lá na China? Porque Taiwan tem uma localização estratégica no mar da China Oriental. Tem uma rota marítima vital que liga o Japão, liga a Coreia do Sul e o sudeste da África. Para a China controlar Taiwan, daria maior controle sobre as rotas marítimas e reforçaria também a sua capacidade militar no Pacífico. Além de tudo isso, Taiwan é muito conhecida pelo quê? Seus semicondutores, que a gente falou lá atrás que a China está tendo dificuldades. Então, se a China tivesse hoje o domínio de Taiwan, seria uma grande vantagem competitiva e política para eles, conforme para poder parear aqui com os Estados Unidos também, né? Ou talvez ficar até à frente. Por isso que eles estão nessa luta e é lá onde tem os maiores conflitos, porque a China, de um lado, quer que Taiwan seja deles, enquanto Taiwan quer continuar sendo rebelde, sendo um estado por si só, não fazendo parte da China. Muito interessante. Você pode investir também, inclusive, no mercado de semicondutores em Taiwan,
Por quê? Tudo que tem lá é basicamente de uma empresa e, inclusive, metade de todos os semicondutores ofertados no mundo são produzidos pela TSMC, né? Taiwan Semiconductor Manufacturing, basicamente, que é a empresa que fica sediada lá em Taiwan, e você pode comprar as ações dela pela Bolsa de Valores dos Estados Unidos com o ticker TSM. Então você pode se expor a esse mercado. E uma curiosidade também é o seguinte: você teve em 1949, né, até então governo da China migrando para Taiwan. E até 71, a China era representada na ONU por Taiwan. Então, só em 1971 que entrou de fato a República Popular da China, né, a China continental, assumiu o assento do Conselho de Segurança da ONU. E é vital que a China descubra maneiras de desenvolver os seus próprios semicondutores para não ficar dependente nem do Ocidente, que eles já estão enfrentando aí certas dificuldades em manter parcerias políticas e econômicas e tentar desenvolver nos seus próprios países. Mas a dificuldade deles hoje é que eles não conseguem, por isso que Taiwan seria essa grande parceria aí para eles econômico, né, Matheus? Como o Matheus falou, que a gente consegue até investir hoje. E a gente espera aí que isso mude, talvez ao longo do tempo, ou uma perspectiva que Taiwan seja realmente da China ou não, que realmente se desensilie de uma vez por todas. Até para deixar um pouco mais profundo esse papo também, eu queria trazer, eu sei que você é nerd grau 4, né? Então você vai conseguir trazer um pouco de informação. Por que Taiwan e China? Da onde que vem isso, né? Em qual momento houve esse conflito entre os nacionalistas e o pessoal ali do Mao Tse Tung? E em que momento histórico aconteceu isso? Por que que a China considera Taiwan China? Por que Taiwan se considera a verdadeira China, né? Porque a gente chama de Taiwan aqui no Ocidente e a gente chama de China, Grande China. Mas a verdade é que tanto Taiwan se considera China e a verdadeira China, e a China como um todo, né, a parte continental, também se considera ela a verdadeira China aí. Por quê? Traga o aspecto histórico. Em 1949, você Que teve... orgulho, cara. Que orgulho que eu tenho de você. Em 1949, você teve uma série de conflitos lá na China e teve o pessoal do Mao Tse Tung assumindo o governo da China continental. Mas até então o governo, né, que estava ali no país migrou para Taiwan. Eles fugiram para lá. E eles se consideravam a verdadeira China. Para eles, a China continental era um grupo de rebeldes. Então você sempre ficou nisso aí. Taiwan falava, não, a gente é o governo que estava desde então. A China continental é nossa. E, por sua vez, o governo rebelde estava com o continente tomado. Então falava, não, Taiwan ali é uma província rebelde que não aceita o nosso controle. E daí ficou nessa situação. Tanto que, né, o que eu tinha falado anteriormente, até 71, a China era representada na ONU por Taiwan. E depois que isso aí mudou. E hoje você tem esse panorama de um se achando o real governo. Mas, claro, quem tem o maior poderio hoje, né, tirando apenas as questões de semicondutores, é a China continental. E aí tu já entra em outro ponto muito importante, que os Estados Unidos mantêm uma relação informal com Taiwan, fornecendo também armas e um poderio armado, o que é complicado para a China continental, porque eles sabem que caso Pequim entre em um conflito direto com Taiwan, Taiwan contaria com o apoio dos Estados Unidos nessa questão armamentícia. E eu vou trazer uma provocação aqui. Mais uma? A gente pode até considerar, historicamente, que o Japão tem um envolvimento direto sobre esse conflito. Por quê? A gente tinha ali o Chiang Kai-shek, né, com os nacionalistas, e a gente tinha o Mao Tse-tung com essa parte comunista aqui da China. O PCC. PCC. Outro PCC, Partido Comunista Chinês. E aí o que acontece? Os nacionalistas, que hoje é o grupo que fugiu para Taiwan, eles estavam descendo um cacete no Mao Tse-tung. Inclusive eles estavam fugindo ali para a parte oeste ali, fugindo. Só que o que acontece nesse meio período? O Japão invade a China. E aí, agora a gente tem uma outra questão que ia ser resolvida. Então eles interrompem esse conflito interno para expulsarem os japoneses. Conseguem expulsar os japoneses, mas quem fica mais enfraquecido? Os nacionalistas de Chiang Kai-shek. E aí o Mao Tse-tung vem... Império Nipônico do Pacífico. Exato. Era o grande plano de expansão do Japão, que fez eles atacarem o Havaí durante Até a o Segunda Havaí. Guerra. E todo mundo sabe onde que isso aconteceu, Até que onde acabou terminou. esse plano de expansão agressivo do Japão. Os caras jogam o ar, né, cara? Jogam o ar aí na vida real. Esses caras são complicados. Mas o War sempre foi, né? A vida é um eterno War. E aí, olha que interessante. Então, no final das contas, a gente pode falar que um dos principais motivos para os nacionalistas terem fugido da China e se residirem ali em Taiwan e hoje ter esse grande conflito é por causa dos japoneses que foram lá invadir a China e não deixaram essa guerra finalizar. Então, fica aí a provocação. Não que a culpa seja de um lado ou de outro, mas é uma história interessante, né? Então a gente entrou aqui num embasamento muito forte de China, mas vamos terminar a notícia agora falando da previsão da FMI para o Brasil, que projeta um crescimento de 3% para esse ano, enquanto para o ano que vem prevê uma expansão de 2,2%,
contra 2,4% na última atualização do relatório. Mas o FMI também atribuiu a perspectiva melhorada do Brasil ao fortalecimento do consumo privado e investimento na primeira metade do ano, impulsionado por um mercado de trabalho aquecido, transferências do governo e um impacto menor do que o esperado das enchentes do Rio Grande do Sul que aconteceram em maio, que a gente já falou bastante aqui no programa também. E na Europa, o motor da zona do euro, a Alemanha, sofre intensamente o impacto da guerra sobre sua economia e está em recessão desde o ano passado. O PIB alemão deverá ficar estagnado nesse ano e terá um avanço modesto de 0,8% no próximo ano. Então o João, nosso novo colaborador, está triste com essa notícia. Agora a gente tem um alemão na empresa, a gente preencheu a cota de nacionalidade alemã. Estamos muito felizes aí com o João. É branco, em cabelo branco, em cor da pele, branco em tudo. Ele é o alemão clássico. A gente tem um alemão agora na empresa. Tava demorando, né, cara? Tava Finalmente demorando tem um alemão. Já temos 2 japoneses. Como schnitzel. 2 japoneses? Já, 2 como japoneses. schnitzel, temos 2 japoneses. Um que fala japonês, que é o Kinzu. E agora temos um alemão. Tá faltando. A gente teve um turco, você lembra do turco? O turco foi muito bom. Como que é o nome do turco? O turco é o Murat. Não, o Murat turco, é bom, cara. eu não sei como que esse cara parou, mas eu só lembro de um momento muito icônico. O Edson Foi sabe ele como. lavando o pé na pia pra fazer a reza dele pra Meca. O Edson sabe como. Ó, vamos lá, que a gente tá no limiar da xenofobia. Não, só ele lavando o pé na pia. Foi... Enfim, nós somos uma empresa diversa. Não foi muito higiênico, E agora- a gente pode falar dessa forma. Ou foi, que tava lavando. Ó, acabei de receber a mensagem que minha assessoria me ligou, que me passaram que me passaram que o Raul vai fazer um treinamento para consultor de investimento. Vai, isso vai. Então aí eu recebi essa mensagem aqui, então Aqui, vou me candidatar para ser consultor. Aí, quem não... E quem quiser ser aí, ó, fica a dica, vai no Instagram do Raul lá, que a gente vai ter um treinamento no próximo mês aí sobre isso. Isso aí já tava veiculado. Isso aí, quem é consultor aí e não sabe disso, tá perdendo tempo. Ó, vai ter um treinamento para quem quiser vir trabalhar aqui na UVP. A gente vai fazer um treinamento com um grande número de pessoas e parte desse número de pessoas a gente vai inclusive contratar para trabalhar com a gente. Precisa ter qualidade técnica e precisa, acima de tudo, ter ética. Então, se você é um consultor de investimentos do Brasil inteiro, queira vir trabalhar com a gente, venha fazer esse curso de formação nosso. Se você estiver dentro dos parâmetros que a gente busca, pode ser que você venha trabalhar aqui com a gente. Então vamos para outra notícia agora internacional, que é sobre o Fed, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. No último relatório, né, ele chama o Bitcoin de inútil e diz que deve banir de forma democrática essa criptomoeda. Né? Abre aspas para o relatório. Esses resultados sugerem que uma proibição legal do Bitcoin, ou um imposto sobre o Bitcoin, como eu não sei, como que teria um imposto sobre o Bitcoin, são formas de repressão financeira que podem ser úteis quando a capacidade do governo de usar impostos sobre o consumo é limitada. Vai dar certo. Nossa, eu nunca ouvi tanta bosta igual eu Vai dar ouvi certo. agora. Amanhã cedo eles vão fazer isso aí, Pois eu é. acho. Na realidade, esse tipo de notícia fortalece mais ainda a tese do Bitcoin. Muito pelo contrário, quanto mais você fala em taxar, em proibir o Bitcoin, mais significa que ele está dando certo. Até porque o Bitcoin não é uma moeda fiduciária, você não tem um governo por trás Como você daquilo. vai fazer um imposto em Então, cima qual que é o lastro que o Bitcoin tem? Você pode até argumentar que o que garante o Bitcoin é todo o poder computacional que foi empregado para fazer a mineração do ativo, toda a energia que foi gasta. Mas já foi gasto. Então não é um argumento tão sólido. Na realidade é o quê? São as pessoas acreditando no Bitcoin e querendo usar ela de fato como uma moeda descentralizada. E quando você tem declarações claras de guerra mesmo, a moeda do Satoshi Nakamoto, que é o pseudônimo do criador do Bitcoin, que ninguém sabe qual que é a verdadeira identidade, você acaba fortalecendo essa tese. Porque quando fala em tributar o Bitcoin, tentar proibir, ele aparece justamente como uma alternativa a essas moedas controladas pelos governos, para você conseguir ter as suas finanças descentralizadas. Esse tipo de informação é uma analogia simples. É igual uma mãe que está falando para o meu menino, não vai naquele lugar, não vai lá. Não vai lá. É isso. Qualquer governo que tenta barrar o Bitcoin tá gerando mais... Mas você fortalece o Bitcoin na Uma realidade. vez minha avó falou assim Porque pra mais mim... pessoas vão procurar o Bitcoin como uma maneira de fugir desse controle. Então você acaba fortalecendo mais ainda essa moeda. Então é positivo, na realidade, para você Notícia que é boa investidor para do o Bitcoin. Bitcoin. Uma vez Vou minha ver avó essa falou notícia. assim pra mim, José, não mexa com luz e nem nada do tipo, nem fogo. Aí quando minha avó saiu de casa, eu fiquei sozinho, eu fui lá e cortei um fio de luz. Deixei um prédio inteiro sem energia. Enfiou uma tomada no... Não, eu garfo realmente... na tomada. Não, eu realmente cortei o fio de luz. Eu peguei a tesourinha de escola, eu tinha 7, 8 anos.
Aí eu fui lá atrás do sofá, peguei o fio de luz e cortei, Chama. assim, explodiu. Meu e, Deus. e a casa inteira ficou sem luz e o prédio inteiro ficou sem luz, inclusive, né? Aí quando minha avó chegou em casa, eu fingi que eu tava dormindo pra me não apanhar. Boa, Não deu certo. boa. Apanhou dormindo. Mas fica aí, nunca corte fio de luz, galera, não dá certo. Vou dar um outro exemplo também. A gente tava em Santa Branca aqui, ó, que fica em Teresópolis, tava eu, o Aquaman e um outro grupo de pessoas ali em específicos, né? E aí a gente foi pegar aqueles stand-up no lago pra nadar e o cara falou, olha, o lago é imenso, eu não sabia pra onde eu ia. O cara falou, ó, você não pode ir aqui, você não pode ir ali. Eu e o Aquaman foi aqui e foi ali. Pronto. Por quê? Porque se ele tivesse ficado calado, eu ia procurar um lugar pra ir. Com certeza não ia no lugar lá que ele falou. Então é isso. Pois é. Agora eu quero deixar também mais informação para você. O Bitcoin, a gente acaba falando bastante por aqui, e você tem uma breve noção, às vezes, sobre como funciona a moeda. É descentralizada, não tem ninguém que controla, mas como que de fato funciona o Bitcoin? O que é minerar Bitcoin? Então, primeiro você tem que entender que o Bitcoin traz aquele conceito de blockchain. Então, você tem vários blocos que são encadeados com um número de transações. Então, você organiza as transações em blocos e é tudo aberto. Então, você pode visualizar de fato. A gente fala que você tem o livro caixa, né, do Bitcoin. Então, imagina que você tem um montante aqui, né? Você tem transações, eu consigo ver o que o Edson está negociando, ele consegue ver o que eu negocio, que eu consigo ver o do Zé. Então, você consegue bater todas as transações e não tem como você quebrar isso aí. E sempre que você faz alguma transação do Bitcoin, você cria um novo bloco nessa cadeia e você paga uma taxa para validar isso aí. Tem que você ver, se for transferir Bitcoin de uma wallet para outra, tem uma pequena taxinha que você vai ter que pagar de Bitcoin. E isso vai para os validadores da rede, que são quem? Os mineradores. Então eles gastam o poder computacional deles para decodificar, né, fazer um monte de cálculos complexos para fazer um bloco encaixar no outro, e como recompensa eles recebem essa taxa que você pagou. Então é dessa forma que você vai criando novos blocos e até mesmo como funciona a mineração. Então você faz uma transação, cria lá paga uma taxa, essa taxa vai para os validadores da transação e é assim que funciona a mineração de Bitcoin. Maravilha. Agora vamos para as notícias nacionais. A primeira é sobre a arrecadação federal, que atingiu aí 203,2 bilhões de reais no mês de setembro, atingindo aí a máxima histórica para o mês. Novamente, então, uma arrecadação recorde, ou seja, mais impostos e tributos sendo recolhidos. Recolhidos é uma palavra muito... É um eufemismo. É imposto, cara. É imposto em você. É um eufemismo para tirados da população. E mesmo assim, ou seja, mesmo com essa arrecadação recorde, a gente continua com déficit primário. O que é um déficit primário? A gente ainda está gastando mais do que a gente está arrecadando. A gente teve a arrecadação atingindo a incrível marca de 203,2 bilhões de reais em um mês de setembro. Então, é muito dinheiro, cara, 203 bilhões de reais. Mas, claro, é colocar ali um imposto no milionário que vai aumentar 500 milhões a arrecadação, que vai fazer a diferença no nosso país, né? Eu tô sentindo sarcasmo aí dessa parte. Não. Eu acho que é Se sarcasmo. aumentar a arrecadação só um pouquinho, vai mudar as contas públicas, vai resolver todos os nossos problemas sociais. Não só nossos gastos, que não são bem direcionados. Pô, um orçamento de 203 bilhões é muita coisa. Se a gente fizesse uma analogia simples, seria assim, a gente tem uma conta, e aí é uma casa, a gente mora nós três na mesma casa, cada um ganha 10 mil, a gente tem 30 mil, só que a gente tá gastando 45. E aí o ponto não é... de alguma forma a gente tem que ganhar mais necessariamente, não reduzir o custo. Só que esse valor é pago por nós mesmos. Então essa é a conta que não faz sentido. Pois é. Aumentar a arrecadação não faz sentido nenhum. Ou claro, indo só pro caminho oposto, né? Em vez de, se fosse falar em gastar menos, o quão relevante seria esse impacto de gastar menos? Seria como se nesse mesmo cenário a gente falasse, seguinte, estamos gastando demais, vamos cortar aqui o café da manhã, né? Vamos trocar aquele café para um café mais barato. Seria esse o nível de impacto que esses vários outros impostos, né, absurdos que acabariam trazendo. Na realidade, até negativos, né? A gente fala muito aqui que se aumentar a tributação causa fuga de milionários. E com milionários fugindo do país, você tem uma arrecadação menor. Você tem um efeito contrário. E a curva de Laffer também, que mostra claramente que, às vezes, a maior arrecadação não significa mais dinheiro no bolso do governo federal. Você desestimula a economia. A gente já falou disso aí anteriormente no programa, mas imagina que o governo não tributa nada do que você ganha. Zero. Aí você vai produzir muito e o governo ganha zero. Aí o governo passa a tributar 10%. Pô, só 10% e o governo já começa a arrecadar. Aí aumenta para 20%. Beleza.
Você dá uma desestimulada ali, mas o governo dobrou a arrecadação. Eles só vão ter uma perda se a produtividade cair pela metade, que não vai acontecer se aumentar de 10 para 20. Só que agora o governo aumenta para 60% a tributação deles. Vão ter negócios que vão deixar de ser viáveis por causa disso. Então, apesar de se aumentar a alíquota, você desestimulou tanto a economia que a arrecadação caiu. Você ganharia ali 6 vezes mais, só que de uma quantidade muito menor. Então você travaria a economia, então não adianta você ganhar muito. É menor você ganhar um pedaço pequeno, só que de algo muito grande, do que você ganhar muito de um montante pequeno. E essa aí é a relação da curva de Laffer. E se for ver o aumento de arrecadação, cara, absurdo. O nosso PIB, por exemplo, cresceu aí 3%, mas a arrecadação cresceu em termos reais, então descontando a inflação do período, 11,61%. Isso aí Imagina você com investimento de IPCA mais 11, por exemplo, né? Só fazendo uma analogia. É muito. Se você levar isso aí para uma taxa de crescimento composta a longo prazo. Claro que não é sustentável, mas é para ver o quão foi... Você teve aumento de tributação que impactou na arrecadação do governo. É claro, você teve alguns fatores exclusivos, como voltou a cobrar PIS e COFINS sobre combustíveis, teve a tributação de fundos exclusivos e a atualização de bens e direitos mantidos no exterior. Foram algumas medidas para tentar antecipar a arrecadação. Só que mesmo se você não considerar essas medidas adicionais, você ainda assim tem um aumento real de 7,22% na arrecadação. E, apesar disso, a gente não vai conseguir atingir, para surpresa de absolutamente ninguém, o déficit zero em 2024. Tanto que, segundo a nossa programação orçamentária, ela já prevê todo o espaço da meta fiscal. Como assim prevê o espaço da meta fiscal? Dentro dessas metas, prevê um arcabouço que você pode ter um déficit de até 0,25% do PIB. Então, quando você traduz em usar todo o espaço, significa usar até esse déficit de 0,25%. Ou seja, oficialmente, nem o próprio governo acredita que a gente vai entregar um resultado zero. É isso. Agora, outra notícia sobre o novo ETF aí que surgiu na Bolsa Brasileira. É o DBOA11, isso mesmo. Então, esse é um ETF, né, que é o produto investe em debêntures nos Estados Unidos que podem ser convertidos em ações. Então, basicamente é um ETF comum que você consegue se expor ao mercado americano. Mas é muito criativo. DBOA11. Eu acho que o governo gastou toda a criatividade agora nesse novo nome aí para esse tipo de ETF. A gente tem algumas vantagens presentes nesses ETFs aí, que são ETFs internacionais, que é uma diversificação, é um baixo custo, com R$100 você consegue investir nele ali. Tem uma alta liquidez, porque muita gente negocia, compra e vende esse tipo de cotas, esse tipo de fundos, que são fundos vinculados a algum tipo de índice, ETFs, Exchange Traded Funds. E as desvantagens é que tem rendimentos limitados, tem taxa de corretagem, taxa de administração, de custódia, e às vezes não tem uma distribuição direta de dividendos. Nesse nosso caso, como ele investe em debêntures, a não ser que as debêntures paguem cupons, não vai interferir muito por conta que dividendos a gente está se referindo a pago pelas empresas aí que fazem essa distribuição dos seus lucros. Tem também uma gestão passiva, ou seja, a gente é dependente de um gestor para fazer essa distribuição e a gente nem sempre sabe se o gestor vai conseguir lidar bem aí e colocar bons títulos em carteira. E também tem um pouco de tributação, né, que a gente sabe que tem aí e é complicado. Hoje come bastante nosso rendimento. Algumas alternativas para esses ETFs seriam você ter um consultor de investimentos dedicado, que ao invés de você terceirizar a gestão dos seus recursos para um gestor de um ETF como o DBOA11, o DBOA11 foi bom agora, gaúcho, você pode simplesmente passar essa gestão para um consultor que vai fazer análise de ativos, análise de investimentos, análise diretamente dentro dessas debêntures aí que esse ETF vai investir, e assim você não precisa pagar nenhum tipo de taxa de custódia ou administração e você vai saber exatamente o que a gente está alocando. Então esse é um racional que eu sempre trago para os clientes, que quando um assessor aí coloca um fundo de investimentos na sua carteira, ele está simplesmente terceirizando a sua própria responsabilidade para um terceiro de gerir a sua carteira e não está fazendo efetivamente ele mesmo. Então esse índice específico, que esse ETF é composto por 280 empresas de diferentes setores, como finanças, saúde, transportes, mas os títulos que integram esse ETF possuem um rendimento médio de 14,3% ao ano. Parte desse resultado está ligado ao desempenho do dólar e à valorização dos ativos no mercado interno dos Estados Unidos. Então a gente vê um crescimento do dólar, aí, uma valorização dele, e isso colabora também para a valorização desses ativos, dessas debêntures aí, na quais o nosso ETF de DBOA11 está exposto de maneira pujante. Maravilha.
Maravilha. Agora vamos ler os comentários do vídeo anterior. No programa foi apresentado pelo nosso querido Guilherme Mendes, e não Matos. Que é o quê? Primeiro, o @gian.ferreira, que disse: salve, rapaziada, sou de Maringá, Paraná. Abraço, malheiros. Um abraço, meu querido. Do meu Paraná. Só pro Malheiros. Claro, paranaense. Tem que... Então fala, dar um abraço fala. aqui pros conterrâneos. Olha no olho de todo paranaense aí, fala que estava torcendo pro Vila contra o Curitiba dentro do Oba aqui. Fala aí. Fala aí. Eu quero mandar um forte abraço pra todos os meus conterrâneos do Paraná. Você gritou na hora do gol? Mas o gol Coxa foi ganhou. Eu sei. Pois por é, isso na mesmo. hora do gol do Coxa você gritou? Foi 3, inclusive. Eu saí na metade do jogo. Triste. Abalado psicologicamente. Falou, não. Eu prefiro não me pronunciar sobre isso. Que aí, então, que isso. Pessoal aí de Curitiba que fala, não, Malheiros é de Curitiba. Tá aí, ó, torcendo pra quem? Pro Tigrão, Vila Nova. Mas eu poderia ser torcedor do Atlético Paranaense. O que Você já seria parou muito pra pior. pensar? Ou do próprio Paraná, né? Ou do próprio Paraná. Mas daí você seria um louco. Aí é sofredor. O Furacão. Então, mantendo aí o comentário do nosso querido Jean Ferreira, sou desenvolvedor em um banco de investimentos e vou fazer a prova do CEA semana que vem para dar um up nos conhecimentos do negócio, além dos conhecimentos formais que precisa para tirar a certificação. Os socos matinais têm ajudado demais, parabéns pelo trabalho. PS, a UVP podia lançar o próprio curso de certificação, hein? A gente não tem planos do curso de certificação, mas a gente tem um curso de formação para os consultores que já possuem o CEA. Então, quando você tirar o seu CEA, se você for ético o suficiente, se você tiver a capacidade técnica de atrair clientes, também ser um bom atendente, ou seja, conseguir realmente dar uma rentabilidade boa na carteira e seguir o nosso padrão de atendimento ao VP, larga esse banco e vem para cá. Mas será que vai ser um treinamento do CEA da UVP? Imagina. Eu não posso falar sobre isso. Isso é informações das informações. Mas a gente vai ter um curso de formação para quem já tem o CEA. Por enquanto. Mas fica aí, ó, jogado ao vento aí, essa informação aí pra você. Porque tudo que a UVP conseguir dominar, a gente vai dominar o mundo. Então, olha que interessante. Se você quiser sair do banco depois de ter o seu CEA, faça o seu curso de formação aqui na UVP, porque possivelmente aqui você vai ser mais ético trabalhando. Não conheço o banco, mas com certeza vocês devem vender ele talvez algum consórcio, alguma coisa que seja muito ruim para o cliente. O José já trabalhou em banco anteriormente, a alma dele já tinha sido vendida antes, então ele sabe exatamente como funciona os produtos bancários tradicionais. Tô procurando agora uma alma aí que eu quero vender aqui pros piadas da UVP, mas não achei ainda. Se alguém tiver aí pra me doar. E também queria ir o @Irã Hudson, que ele se chama. Então, Eu ia ler esse um comentário. abraço aí pro Irã. Falando da no Austrália. chão, então... Ele é de Faina, aqui no interior de Goiás. Abraço pra Faina também aí, a cidade do Irã. E também tem o Jean Oliveira 1471 que mandou oi. Oi. Tem o do José Eduardo Pinto falando aqui. Pessoal, na minha cidade tem 20 mil habitantes e aqui não tem Carrefour, por isso é tão fácil falar um dado tão preciso dos ônibus da Marco Polo. Mas se quiser é só chamar que eu faço a auditoria do balanço da Carrefour. Chama! E o José também chamou. Chama. Inclusive, uma curiosidade. Você tem o mesmo nome e o mesmo sobrenome do meu avô. É José alguma coisa Pinto. Então você tem o mesmo nome que eu e o mesmo sobrenome do Matheus. E olha, vou falar, já que você tocou nesse assunto, eu não ia trazer aqui. Eu ia trazer, Lucas? Eu não ia. Mas há um tempo atrás a gente estava procurando um @ no Instagram pro Matheus. Porque tava um Matheus Malheiros e 345, alguma coisa assim. E o Malheiros chegou na minha sala e falou, vamos procurar um @. Eu falei, vamos. Aí, Matheus Malheiros não tinha. Malheiros Matheus não tinha, já era utilizado. Eu, Matheus, não tinha. Eu, Malheiros, não tinha. Ele ficou, pô, não sei o que eu vou colocar. E o nome do Malheiros é Matheus Malheiros Pinto. Eu achei o @ perfeito e ele não quis colocar. Malheiros Pinto. Não, era Matheus Malha Pinto. Ah, Você é? não Isso quis aí. utilizar o @ que eu achei. Fica aí minha indignação pra você. Poderia ter sido um bom @. Gravaria na alma de todo mundo. Gravaria na alma. Mas você não quis. Eu procurei com o maior carinho. Pois é. Eu quero... O quê? Ele procurou muito fundo. Ai, meu Deus. Eu quero ler o comentário do @LucasLorenzato6128. Boa tarde, pessoal da Boa tarde. AUVP Capital. Gostaria de tirar uma dúvida que surgiu. Nos títulos públicos do Tesouro Direto, tem-se os pré-fixados e os pós-fixados, este sendo atrelado a algum benchmark. A partir disso, devido ao risco Brasil, que faz a taxa Selic ser maior em percentual que o IPCA, faria mais sentido investir aqueles indexados na Selic, a indexados ao IPCA+, sendo ambos sujeitos a imposto de renda? Desde já agradeço pela atenção, vocês são foda.
admiro demais. Então, primeiro, Tesouro Selic indexado à taxa Selic, que tem taxa flutuante, é a Selic meta definida pelo Copom a cada 45 dias. Tesouro IPCA+. Você tem uma parte pré-fixada dele, que é o mais alguma coisa, e a pós-fixada, que é indexada à inflação. Então a gente fala que ele é um título híbrido. Agora, quando que você vai usar cada um desses títulos? O Tesouro Selic, você usa para liquidez. A longo prazo, se você for pegar historicamente, ele não teve um retorno tão interessante. Vem aí na faixa de IPCA mais 3%, desde que você teve a criação desse título. Enquanto hoje no Tesouro IPCA+, você consegue comprar IPCA mais 6,70 você está achando nesses títulos. E você sofre a marcação a mercado nesse título, vale a pena destacar. Todo título pré-fixado tem marcação a mercado, que é o quê? Quando o juro sobe, o seu título desvaloriza. E quando o juro cai, o seu título se valoriza. Então, inclusive, quando você está em momentos de juros muito elevados, vale a pena você comprar títulos pré-fixados ou IPCA+, para você até não necessariamente levar para carrego, que é você levar o título até o vencimento, mas sim se realizar uma saída antecipada dele com ganho de marcação a mercado. É uma possibilidade que você tem agora. E quanto mais longo é o seu título, mais volátil ele vai ser. Então o Tesouro IPCA+ 2029 oscilar muito menos que o Tesouro IPCA+ 2045. E aí vai do seu perfil de risco como investidor. Mas claro, quanto mais longo é o título, maior tende a ser a expectativa de retorno e, consequentemente, também a volatilidade do título. Agora, tendo toda essa contextualização, se você quiser investir para longo prazo e, de fato, trazer uma proteção real contra a inflação, não tem como você fugir do Tesouro IPCA+. José Jagger, seus comentários. Comentário do Samuel Rocha Silva 8311. Tenho que vender minhas ações para pagar as contas. Se eu começar a investir R$500 por mês, quanto coloco em ações e de renda emergencial, ou seja, reserva de emergência? Samuel, não tem como eu te dar essa resposta, porque eu não tenho bola de cristal e eu não entendo a sua situação no detalhe. Então, aqui na UVP a gente tem um tipo de trabalho diferente. A gente só começa a dar instruções para cada cliente investidor a partir do momento que a gente coleta todos os seus dados, entendemos no detalhe a sua situação financeira, com o que você trabalha, quantos anos você tem, se você tem responsabilidade com algum dependente, seja ele seu filho, seus pais, e só após essas perguntas e mais muitas outras que a gente vai te dar um feedback de quanto que você precisa ter de reserva de emergência e um percentual alocado em ações do seu portfólio. O que eu posso te dizer é o seguinte, meu amigo, você pode começar num cenário mais conservador, ou até o que a gente trabalha aqui, que a gente é conservador nas nossas carteiras, de 12 até 24 meses de reserva de emergência. Isso eu posso falar para você, independente do que você trabalhe, a não ser que você seja um empresário aí de um setor extremamente volátil, que eu diria para você ter pelo menos acima de 24 meses. 12 meses a 24 será uma reserva muito bacana e interessante do seu custo de vida. Lembre-se, porque você garante uma certa previsibilidade em caso qualquer tipo de coisa aconteça, você perca seu emprego ou algo do tipo, você vai ter uma renda aí substancial para você se manter vivo. Agora, sobre percentual alocado em ações, eu não vou conseguir te responder, por conta que a gente precisa entender mais o seu perfil, como o Matheus comentou agora, se é conservador, moderado, arrojado, e a partir disso tirar uma premissa do quanto que a gente identifica que para você faz sentido. Perfeito? Tem muitas coisas, por exemplo, a gente não sabe com o que você trabalha. E, mas o que isso tem a ver? O seu trabalho pode estar correlacionado ao setor ao qual você investe. Então, digamos, sei lá, você trabalha na indústria farmacêutica. A gente literalmente não vai correlacionar os seus investimentos à indústria farmacêutica porque você já tem uma correlação direta. Dá um exemplo aqui. Imagina que você é engenheiro aí do setor de petróleo. Você trabalha na PetroRio, por exemplo. Eu tenho uma situação exatamente como tu vai dar agora. E daí você tem uma crise no setor de petróleo e você alocou o seu patrimônio na mesma empresa. Porque você fala, já conheço a PetroRio, vou investir lá. E daí com essa crise no setor, você é demitido e as ações da empresa despencam. Então você teve o pior cenário possível. Foi o quê? Você perdendo emprego e seu patrimônio diminuindo. Por isso que nesse sentido você teria que descorrelacionar. Então, ao invés de você comprar ações dessa mesma empresa que você trabalha, ou de empresas do mesmo setor, você ir para um mercado completamente diferente. Você comprar ali ações de bancos, por exemplo. Entende? Claro, isso não é uma recomendação, mas só colocando cenário hipotético. A nossa proposta aqui é sempre descorrelacionar a sua vida profissional dos seus investimentos, para você não ser afetado nessas duas frentes, caso você tenha algum evento mais problemático. E outro ponto, por último, mais ou menos importante, é o regime trabalhista que você está empregado. Se você é um cara concursado,
você vai ter menos riscos atrelados do que um cara que é empresário de um setor aí complicado da economia ou qualquer tipo de empresário, que a gente sabe que ser empresário aqui no Brasil não é fácil. Correto, Edson? Correto. E além disso, só para quem se assustou com os números que o José trouxe, 12 a 24 meses do custo de vida é o custo de vida durante uma reserva de emergência, durante uma emergência. Então, por exemplo, minha fatura do cartão de crédito dá 12 mil reais mensais, mas isso não é em um momento de emergência. Então, assim, algumas coisas podem ser diminuídas. Então, quando a gente fala de 12 meses, é 12 meses o seu custo fixo padrão, a base. Então, mas eu vou no cinema 3 vezes no mês ali. Se você tiver numa emergência, você não vai no cinema. Então, assim, Exatamente. esse valor não é 12 meses do seu custo fixo atual, é 12 meses do seu custo fixo basal para que você consiga sobreviver nesse momento e também não perder tanto a qualidade de vida para você sair nesse período de emergência. Correto? Exatamente. Então agora vamos para as notícias não tão irrelevantes. E a primeira que eu trago é uma notícia muito complexa que o José trouxe aqui, até a gente mudou porque ela surgiu de última hora, que é uma bactéria nos Estados Unidos achada no McDonald's, que inclusive ocasionou a morte de uma pessoa. Dezenas de pessoas em 10 estados americanos foram afetadas por essa bactéria aí, que estão associando diretamente ao McDonald's, mais especificamente aos hambúrgueres de frango. Tivemos 49 casos confirmados, dos quais 10 pessoas foram hospitalizadas no Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Eles estão investigando o caso surto com foco nas cebolas frescas fatiadas e nos hambúrgueres de carnes bovinas. Ou me corrigindo, não é de frango, é de bovina. Que o Douglas comentou hoje que ele comeu de frango e aí ele não ia se afetar. Ficou preocupado. Exatamente. O McDonald's removeu proativamente os ingredientes suspeitos e suspendeu temporariamente a venda do quarteirão dos estados afetados, como Colorado e Kansas. As investigações iniciais indicam que o surto pode estar diretamente relacionado também a 3 centros específicos de distribuição. Os sintomas da infecção incluem cólicas abdominais severas, diarreia e vômito. Então, é uma infecção estomacal? Seria infecção estomacal? Não é outro nome, quando a gente fica mal da barriga? Fugiu. Bom, não é minha área, então não vou saber falar para vocês. Mas a gente nos solidarizamos pela pessoa aí que veio a falecer, a faltar, e também hoje ontem as ações do McDonald's caíram 6% após essa notícia aí do surto dessa bactéria ligada ao grande McDonald's. Isso também, além dos prejuízos, é claro, da vida que foi perdida, das pessoas que estão doentes, também tem um prejuízo muito grande na marca, né? E não só na marca, como até no futuro da carne bovina dos Estados Unidos. Pode ser afetada também justamente por ser de lá que está ligado diretamente à bactéria, né? Então, Mas vai um questionamento sobre a racionalidade do mercado. Claro, eu tô olhando aqui só para números, falando isso aí. Mas você teve 50 casos lá nos Estados Unidos de algumas lojas em alguns poucos estados. Percentualmente, o que isso representa de receita da empresa? E a longo prazo, quantas pessoas de fato será que vão deixar de comer McDonald's por causa disso? Então, será que é coerente no momento que você teve a divulgação dessa notícia, a empresa perder 10% do seu valor de mercado? É uma pancada muito grande. Será que isso não abriu uma oportunidade de compra para você, investidor de longo prazo? Será que o mercado não sobre-reagiu, fazer um neologismo aqui, trazer do inglês, né, overreact, que a gente costuma falar, então reagiu de maneira desproporcional? Talvez é a mesma seja coisa uma que oportunidade para você, investidor. Mesma comprar coisa que o nesse momento rato de na crise. Coca-Cola. Ninguém deixou de tomar Coca-Cola, tipo assim, no longo prazo. Pois é, a longo prazo também. Eu acredito, pessoalmente, que é muito improvável. As pessoas quem deixa de esquecem comer no muito rápido McDonald's de qualquer tipo comer de por polêmica. causa disso. Vamos falar, passou o caso, tá tudo certo, resolvido, não tem mais perigo, vamos voltar a comer normalmente. No máximo vai enfrentar aí alguns processos, mas que definitivamente não são 10% de valor do mercado da economia, que eles vão ter que desembolsar por conta desse ocorrido. E deixando bem claro que o que o Matheus falou aqui não é uma recomendação de compra nesse momento do McDonald's, né? E também só uma atingindo opinião. apenas números. A gente tá só olhando números também. O que também faz sentido. Mas não é uma recomendação de compra, então não significa que você tem que sair agora comprando McDonald's só porque a gente falou aqui sobre esse... Que não vai afetar o McDonald's Não é isso. no Só longo para prazo. instigar, né, você a Pesquise. pensar nesses momentos de crise, se realmente faz sentido as quedas que as empresas estão sofrendo ou não, simplesmente. Maravilha. Então esse foi o programa. E chama no recado final. Você quer o recado final? Chama no recado final. Chama o recado final? Fica aí, pra você acompanhando notícias aí do mercado financeiro, você vai ouvir falar em 2 termos relacionados às taxas de juros, hawkish e dovish, né? A gente tá com um Banco Central muito hawkish, um Banco Central muito dovish. O que é isso? Quando você fala de uma postura hawkish, vem do inglês, né? Hawk,
que é Falcão, e é uma postura mais agressiva em relação a aumentos nas taxas de juros, que visa combater a inflação, você tem o Banco Central sendo mais agressivo, mais restritivo monetariamente. E daí quando você tem uma política dovish, né, vem do termo dove em inglês, que é pombo, então que representa a paz, que vem nas políticas de corte de juros, de expansão monetária para tentar estimular a economia. Então quando você fala que o Banco Central adota uma política hawkish, está se referindo a aumentar juros, e dovish a abaixar juros. Maravilha. Falcão e pombo ia ser muito melhor. Falcão e pombo, é. O Muito mercado tá melhor. pombo. O O mercado mercado tá Falcão. pombo, o mercado tá falcão. Eu achei muito melhor. Eu também quero terminar o programa hoje fazendo um convite, olhando no fundo dos seus olhos, Matheus Malheiros. José também, mas José tem tempo que não tá isso, agora ele tem outras prioridades, né, José, que eu sei. Mas o Matheus Malheiros não, é um cara que mantém a prioridade comigo. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de karaokê, Eu né? sei, Monkeys. Vamos num karaokê hoje? Vamos no karaokê. Então, hoje é dia de karaokê. I'm Chamou. never gonna dance again. Guilty feelings got no return. Truth is easy to to pretend I know you're not a fool.